A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo. Deus abençoe a vida de todos vocês que estão assistindo este vídeo. Se puder ajudar o canal deixando um like e um comentário, eu agradeço. Vamos começar? A Bíblia é um livro de história, mas é diferente de qualquer outro livro de história disponível em qualquer biblioteca pública. A história da Bíblia começa com a criação da Terra e termina com o fim do mundo. Nenhum outro livro de história jamais foi publicado que abranja uma gama tão ampla de eventos no planeta Terra, parcialmente porque ninguém estava presente no início para testemunhar e documentar, e, portanto, ninguém pode escrever o início do nosso mundo com autoridade. Somos as únicas pessoas no mundo que sabem como tudo terminará. Isso é único. O Senhor não revelou o futuro aos seus seguidores para satisfazer sua curiosidade. Foi para prepará-los para o futuro, para que não fossem surpreendidos quando chegasse e para que não o interpretassem erroneamente. Sejamos gratos que Jesus tenha sido tão direto em compartilhar o que o futuro reserva para nós. As pessoas perguntam se estamos nos últimos tempos. No entanto, a Bíblia fala dos últimos dias, e estamos nos últimos dias há 2000 anos. Os últimos dias começaram no Pentecostes, onde a primeira profecia dos últimos dias foi cumprida. Cada geração cristã deve viver pronta para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro cheio de previsões. Suas páginas contêm 735 previsões sobre o futuro. Uma previsão pode ser encontrada em um quarto dos capítulos da Bíblia, do começo ao fim. É basicamente um texto profético, embora alguns livros se concentrem mais em previsões do que outros. 596 das 735 previsões de fato ocorreram e se tornaram realidade literalmente, de acordo com a previsão da Escritura. Então, 81 de todas as profecias da Bíblia já se tornaram realidade, e algumas dessas profecias foram feitas séculos antes. Não é necessário ter muita confiança para acreditar que os restantes 19% também acontecerão. Isso é uma pontuação muito alta. A Bíblia se mostrou 100% correta para cada previsão que poderia ter sido cumprida até agora. Do restante, a maioria está preocupada com o retorno real de Jesus e o que vem depois disso. Quantas dessas previsões ainda precisam se tornar realidade antes do retorno de Jesus? A resposta é cerca de 20. Jesus nos disse para vigiar e orar. O que devemos vigiar? Não podemos ficar parados e observar as nuvens, esperando que ele apareça. Isso não é o que ele quis dizer. Ele quis dizer ficar de olho no que está acontecendo no mundo e ver quais sinais eu dei a você para ajudá-lo a se preparar. Vamos olhar para Mateus, capítulo 24, onde os discípulos perguntaram a ele quais seriam os sinais do seu retorno. O que faríamos se não soubéssemos quando isso aconteceria? Para a consulta deles, Jesus deu uma resposta direta e inequívoca. Podemos agradecer a Deus que ele respondeu de maneira tão direta. No livro do Apocalipse, ele dá uma resposta muito mais detalhada e abrangente, mas aqui ele dá uma visão geral dos sinais que precederão sua chegada. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram a ele em particular e disseram: "Diga-nos quando tudo isso acontecerá. Que sinal indicará sua volta e o fim do mundo?" Jesus disse a eles: "Que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, alegando: 'Eu sou o Messias.' Eles enganarão muitos e vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, essas coisas devem acontecer, mas o fim não virá imediatamente. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em muitas partes do mundo, mas tudo isso é apenas o começo das dores de parto, com mais por vir. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Vocês serão odiados em todo o mundo por serem meus seguidores, e muitos se afastarão de mim, e trairão e odiarão uns aos outros. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E as boas novas do reino serão pregadas em todo o mundo, de modo que todas as nações a ouvirão.
e então o fim virá. O dia está chegando quando você verá o que Daniel, o profeta, falou sobre o objeto sacrílego que causa desolação, de pé no lugar santo. Então aqueles em Judeia devem fugir para as montanhas. Uma pessoa no convés de um telhado não deve descer para dentro da casa para fazer as malas. Uma pessoa no campo não deve voltar nem para pegar um casaco. Como será terrível para as mulheres grávidas e para as mães que amamentam naqueles dias. E orem para que sua fuga não seja no inverno ou no sábado, pois haverá maior angústia do que em qualquer momento desde que o mundo começou, e nunca mais será tão grande. De fato, a menos que aquele tempo de calamidade seja encurtado, nenhuma pessoa sobreviverá. Mas será encurtado pelo bem dos escolhidos de Deus. Então, se alguém lhes disser, olhe, aqui está o Messias, ou lá está ele, não acredite. Pois falsos messias e falsos profetas se levantarão e farão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos de Deus. Pois assim como o relâmpago brilha no leste e brilha no oeste, assim será quando o Filho do Homem vier. Assim como a reunião de abutres mostra que há um cadáver por perto, esses sinais indicam que o fim está próximo. Imediatamente após a angústia desses dias, o sol será escurecido, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes nos céus serão abalados. E então, finalmente, o sinal de que o Filho do Homem está chegando aparecerá nos céus, e haverá um luto profundo entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com o forte toque de uma trombeta. E eles reunirão seus escolhidos de todos os cantos do mundo, dos confins da terra e do céu. Agora, aprenda uma lição da figueira. Quando seus galhos brotam e suas folhas começam a brotar, você sabe que o verão está próximo. Da mesma forma, quando você vir todas essas coisas, você saberá que a volta dele está muito próxima. Eu lhes digo a verdade, esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra desaparecerão, mas minhas palavras nunca desaparecerão. O que exatamente são esses 4 sinais que ele nos deu? O primeiro são, claramente, desastres no mundo e dimensões, por exemplo, guerras, fomes e terremotos. Isso certamente está acontecendo, mas tem acontecido por mais de 1000 anos. Eles estão se intensificando. Então, certamente estamos neste primeiro sinal. Já há guerras, rumores de guerras, terremotos e fome. Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes, guerras, terremotos e fomes, ele divide o segundo sinal em 3 partes, todas as quais ocorrem dentro da igreja. O primeiro é a perseguição. Seremos odiados em todas as nações. O segundo aspecto desse sinal seria uma redução significativa no tamanho da igreja. A maioria das pessoas perderá o amor quando toda na igreja estiver sob pressão. Muitos cristãos nominais, se não todos os verdadeiros cristãos, deixarão a igreja sob o peso da perseguição universal. Seu amor esfriaria. Esse é um sinal muito deprimente. A grande surpresa na terceira parte do sinal é que o evangelho será pregado a cada grupo racial. A terceira parte do sinal é que o evangelho será proclamado. Uma igreja menor e purificada teria um impacto maior no planeta. É exatamente isso que Jesus está implicando. Profetas falsos podem ser uma fonte de engano em tudo isso. Estamos cientes dos ensinamentos de falsos profetas quando não há paz. Eles ensinam paz em vez de serem uma fonte de desafio. Sua mensagem é de conforto. Está tudo bem, não vai acontecer, eles dizem. O conselho de Jesus agora é continuar, não ceder a esses falsos profetas. Quem perseverar até o fim será salvo. Quando esse sinal ocorrer, quando todos os aspectos da igreja forem desprezados pelo mundo, esse é o conselho de Jesus a todos os cristãos. Por que isso deveria ser assim? A resposta é que o trigo e o joio crescem juntos, e quanto mais perto chegam da maturidade plena, mais tensão haverá entre eles. Então, é natural que os cristãos estejam sob muita pressão no final.
Os cristãos são desajustados sociais, então haveria ódio. O mundo não nos pertence, nossa cidadania está nos lugares celestiais. Somos únicos e é por causa de nossa singularidade que o ódio pode surgir. Como Jesus era tão diferente de todos os outros, ele atraiu ódio contra si mesmo. João 15:19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês como se fossem dele. Em vez disso, o mundo os odeia porque vocês não são do mundo, mas eu os escolhi fora do mundo. Não é divertido ser desprezado. Isso nos leva ao terceiro sinal dos últimos tempos, que é a angústia de Jerusalém. Geograficamente, será muito limitado. Neste trecho, Jesus cita as profecias de Daniel, e há um personagem nas profecias de Daniel que é chamado de abominação da desolação. Daniel menciona isso 3 vezes. O que tudo isso significa? Qual é o grande problema? É sobre um ser humano, um homem, que se estabelece na própria cidade de Deus, se chama Deus e se recusa a aceitar a vontade de qualquer outra pessoa acima da sua. Um tirano cuja chegada terá ramificações globais, mas que estará centrado em Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar santo. Então, Jesus diz que o quarto sinal de sua vinda virá imediatamente após isso, para que saibamos quando ele está vindo. Estaremos prontos quando esse sinal chegar. Não haverá perigo de falsos profetas ou falsos messias. Não haverá engano, será rápido demais. O que acontecerá é que toda a luz natural será desligada. O sol escurecerá, as estrelas cairão. Há muitas previsões disso ao longo da Bíblia. Isaías diz: os céus serão enrolados como um tapete. Todos os astros do céu serão dissolvidos. Os céus serão enrolados como um pergaminho. E todas as suas estrelas cairão como folhas murchas da videira, como folhagem da figueira. A luz natural desaparecerá, deixando apenas a luz artificial para iluminar a terra. O sol, as estrelas e a lua deixam de brilhar justo antes disso. Deus desliga as luzes do céu para se preparar para o clarão de luz do relâmpago que marcará seu retorno. Então ele vem nas nuvens de volta ao planeta Terra e nós o encontramos. Não nos encontraremos em um estádio terreno, pois não há um grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Nos encontraremos no ar, e isso será suficiente. Não é uma perspectiva fantástica? Quando você vê todas essas coisas, sabe que ele está às portas, prestes a passar. Então Jesus dá uma declaração muito simples sobre uma figueira, e é aí que muitos cristãos se desviam. Ele diz: agora aprenda esta lição da figueira. Assim que seus ramos ficarem tenros e suas folhas começarem a brotar, você saberá que o verão está próximo. Jesus está nos dizendo que, quando você notar que todos esses eventos estão acontecendo, você sabe que estamos lá. Essa analogia da figueira não é uma alegoria. É uma simples analogia de experiências cotidianas, como Jesus frequentemente apresentava em seu ensino. Você vê a figueira fazendo isso, você diz que o verão está chegando e ele virá no mesmo estilo. Quando você notar esses 4 sinais, você saberá que o verão está chegando. Infelizmente, as pessoas o interpretaram como uma alegoria. Para fechar, nossa pergunta do dia: qual é uma música de adoração que ajudou você a se sentir mais próximo de Deus?